Muito bom dia, amados e preciosos irmãos, que Deus nos abençoe ricamente. Quem é Jesus? Paulo diz, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Notem bem, ele trazendo uma ilustração clara de quem é Jesus, que não pode ser conhecido pelo intelecto, pela carne, de forma alguma. Os discípulos estavam andando com Jesus e em certa ocasião eles estavam em alto mar e houve uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. E os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, ou perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles não sabiam ainda quem que estava andando com eles. Foi justamente quem criou o mar, quem criou todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por Ele e nada do que foi feito se fez sem Ele. E Ele se fez carne. Quem que se fez carne? O Verbo, a palavra. E habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João, capítulo 1. Então vejam bem a descrição aqui de Paulo. O mistério da piedade é um mistério. Então as pessoas dizem: Jesus é isto, Jesus é... A Bíblia vai dizer: Jesus é desde antes da fundação do mundo, gente. Ali foi o dia quando ele nasceu, foi o tempo dele vir ao mundo para redimir a raça caída. E o que estava dentro dele? O próprio Redentor, o próprio Criador, Deus. Ele teve que criar aquele corpo para morar. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. E em Apocalipse capítulo 13, a besta que emerge do mar, através de seu poder, através de sua força, ela levou todos a adorá-la. Levou através da sua autoridade, sua força, do seu poder. E no verso 11 do capítulo 8, verso 8 do capítulo 13, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Agora, vejam bem, o Cordeiro foi sacrificado já na mente de Deus antes da fundação do mundo, porquanto os nomes que foram escritos no livro da vida do Cordeiro foram escritos antes da fundação do mundo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não foi simplesmente um acontecimento de improviso de Deus para que então houvesse o nascimento de Jesus. Aquilo já estava tipificado lá no Cordeiro do Gênesis, lá no Cordeiro
que Abraão encontrou ali entre os espinhais para sacrificá-lo em lugar de seu filho Isaque. Por isso João pôde expressar, dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tende para que tire o pecado do mundo. E veja que Cristo, ele veio antes. Então Pedro diz na primeira carta, capítulo 1, começando no verso 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como pratas ou ouro que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Mas os discípulos estavam andando com ele, a vida estava no mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, amaram mais a morte. O haja de Deus estava no mundo. Por isso, ele diz em João capítulo verso 3, e a vida eterna é esta. A vida estava no mundo. Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor, para onde iremos nós? Os discípulos estavam andando com ele e mesmo assim estavam lhe perguntando. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem. O Pai está aqui em mim fazendo as obras. Não é ninguém vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e os tendes visto. Então replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ou não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então vejam bem, eles estavam andando com a vida, mas não sabia ainda que ele era a vida. Mas a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Credes em Deus, crede também em mim. Qual que era a missão de Jesus? Por que ele fez tantas coisas, tantas obras? Para levar o povo a crer nele. Se vós não crerem que eu sou, vós morrereis nos vossos pecados. Se nós não crermos que Jesus é Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, nós vamos morrer em nossos pecados. Abra nosso entendimento, Senhor. Então Deus veio ao mundo, a luz veio ao mundo, mas os homens a aborreceram porque as suas obras são más. Leia isso em 1 João capítulo 1, já lemos uma parte, mas vejam bem, João capítulo 6, verso 29, Jesus mostrando aos seus discípulos que eles deveriam crer. Então lhes disseram eles, era 29, né? Vou ver o 28 para ficar melhor. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus?
A luz veio ao mundo, mas os homens a aborreceram, porque as suas obras eram más. Bom, mas não são obras que salvam? Então nós vamos agora praticar más obras. Não são as obras, ninguém será salvo pelas obras. Mas nós fomos chamados para praticar boas obras. Não é porque vamos fazer boas obras para sermos salvos, mas os salvos, aqueles cujos nomes foram escritos no livro do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, estarão prontos, dispostos, alegres, felizes, determinados em praticar boas obras. Olha, vamos ler 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as boas obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Crê somente, creia. Jesus estava fazendo tudo aquilo para chamar a atenção daqueles que teriam que crer nele naqueles dias. É difícil às vezes, eles não compreendiam a linguagem de Jesus. Vejam bem, mais um pouquinho no capítulo 6, está escrito nos profetas, verso 45, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. O que os discípulos estavam vendo, meus irmãos? Eles estavam olhando para ele. O Pai estava ali diante deles, eles estavam vendo. Vale a pena repetir este versículo? Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto, Jesus. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ué, mas como? Está aí. Eu conheço. Vejam bem, estas coisas têm que entrar em nós. Quem crê em mim tem a vida eterna. Então, como você vai ver o Pai? Ter a vida eterna, conhecer o Pai, é conhecendo o Filho. Então Jesus está dizendo aqui, quando eles estavam diante, murmuravam, pois, deles os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu, e dizia: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito. Então você conheça Jesus. Quem conhece a Deus? Quem vê a mim, vê o Pai. Meus preciosos irmãos, isso é algo maravilhoso, simplesmente maravilhoso. A luz, a verdade de Deus, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, que temos visto, o que é com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Primeira carta de João, capítulo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada.
O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria se complete. Olha, isto é mais do que suficiente. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Você conhece a Deus? Conhece a Jesus? Mas eu não estava ali, eu não vi Jesus. Veja Jesus em cada letra, em cada palavra, em cada parágrafo, em cada capítulo desta Bíblia, do Velho até o Novo Testamento. Vem para a luz, contemple isto, e que Deus, Pai amoroso, o gracioso Deus, conceda-nos cada dia mais luz, 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 para que então esta vida que foi manifestada se complete em nós, que este conhecimento possamos conhecer a cada dia mais. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus te abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, Deus nos ajude. Estamos caminhando nesta fé que uma vez foi dada aos santos. Amém.